Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Não há ninguém. Todos. Então, por quê? Porque eles atraem televisão para quê? Qual que é o intuito? Dinheiro. Porque se hoje eu tiver um programa de meia hora na televisão e falar o número da minha conta, eu não preciso nem explicar nada. A hora que eu vou ver, a minha conta bancária já está muito alta. Nossa, é milhões. Porque as pessoas estão muito sedentas desses assuntos. Então demônios caindo, às vezes teatros ali, e aquela coisa toda para atrair pessoas e multidões. Um batendo, falando mal do outro, para que a sua audiência cresça e a outra diminua, porque sabe que quanto mais audiência, um desconto na hora do pagamento do programa, porque deu audiência à emissora. Então eu queria deixar bem claro para vocês que hoje nós estamos corrompidos, hoje estamos inflamados pelo dinheiro, pelo mamon, o Deus desse século. Paulo falou o Deus desse século. Qual que é o Deus desse século? Deus desse século não é Satanás não, é mamon. Mamon é um demônio do inferno, traz riqueza, vaidade, é mamon. O Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Ou seja, o dinheiro. O dinheiro fez o homem comprar pregação. O dinheiro fez o homem comprar louvor. O dinheiro fez que o louvor deve ser de graça. Hoje nós temos que comprar o louvor. O dinheiro fez o homem, pregar bonito. O dinheiro fez o homem imitar um macaco, fazer coreografia. Então, enfim, o dinheiro dominou as igrejas. E é por isso que as igrejas estão tudo inflamadas pelo dinheiro. E isso vem através da mídia, através da comunicação visual e também da audição. Então, o Deus Mamon desse século cegou o entendimento dos homens. Esse Deus Mamon já vem, ele é muito tempo, muito antigo. Pedro mesmo fala, fica com o teu dinheiro e com a tua perdição. O que aconteceu com a traição de Jesus? Por que hoje as igrejas traíram Jesus? Porque através da traição de Jesus teve o quê? Mamon. Mamon que fez Judas trair Jesus. Mamon fez Judas trair Jesus. Então esse demônio usou a Judas, né? Entrou na mente de Judas e o demônio Mamon fez com que Jesus fosse crucificado. Então você vê que já é uma traição. O mesmo Deus Mamon incorporou em Satanás. Quem é, pastor Júlio? Como está na Bíblia isso? Quer que eu explique? Alguém quer que eu explique? Alguém quer ouvir onde está na Bíblia isso? Que incorporou em Satanás? Alguém quer ver? Tá, eu vou falar. Isso está no livro de Mateus capítulo 4, onde o próprio demônio fala assim, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Riqueza e honra. Então é o Deus Mamon. Então ele tentou comprar Jesus para negar a eficácia de Deus. Olha que interessante. Ele tentou tirar Jesus do foco de Deus, para que hoje nós podemos, hoje também, eles estão tentando tirar nós do foco de Jesus. Porque Jesus é o único intermediador entre os homens e Deus. Então eles pegaram e fizeram assim, olha, vamos acabar com a comunicação do filho com o pai, já que não conseguimos, vamos tentar então tirar a comunicação do pastor com Deus. E quando acaba a comunicação do sacerdote com o pai, o Jesus, acontece que as igrejas não sentem nada, porque não tem mais comunicação com o céu. Então as igrejas não podem mais sentir nada, porque a comunicação foi falhada, a comunicação falhou. Então já não consegue mais ter vínculo com o Espírito Santo, porque quem não, você pode falar, Deus está aqui, mas qual Deus está? Existem vários deuses, né? Por isso que Deus é o Deus dos deuses, mas o Deus Mamon está lá, né? E o Deus Mamon faz sinais, prodígios e maravilhas, né? Então o Deus Mamon tem um poder muito grande. O Deus Mamon, ele tem um poder. Você tem uma ideia que o Deus Mamon é tão terrível que eu tenho certeza que se Eliseu pegasse as ofertas de Naamã, Eliseu cairia num laço terrível. O próprio Deus ia usar outro profeta, ou seja, Deus ia descer e ia falar, Eliseu, o que tu fizeste? O
que tu fizeste de pegar a oferta, né? Então, realmente, a televisão traz o Deus Mamon. Então, o computador, você tem acesso, você tem poder sobre ele. Ele não pode dominar você. Então, é por isso que nós falamos que totalmente fora. Televisão é uma coisa, computador é totalmente fora. Então, é o Deus de Balaão. O Deus Mamon é o Deus de Balaão, que fez Balaão tentar profetizar contra Israel. Então, realmente, ele tem um poder muito forte. Ele é influenciador diante das igrejas. E foi isso que eu vim trazer para vocês hoje, né? O Deus Mamon desse século. A Bíblia, ela dá um respaldo muito interessante sobre isso. Vamos ver se eu acho aqui. A Bíblia, ela dá um respaldo tão tremendo, mas tão tremendo, que Paulo, né? Paulo, ele diz no livro para Timóteo, né? Para Timóteo também, ele fala, né, que muitos estão na igreja por torpe e ganância. E realmente, meus irmãos, é uma verdade, né? Riquezas terrenas. Jesus começou a dizer acerca disso. Ele disse: olha, não juntai tesouros na terra, juntai tesouros no céu, onde o ladrão rouba e a traça ferrugem. Então ele diz que... Aí uma vez eu estava lidando com uma senhora, e ela disse assim para mim: mas pastor Júlio, peraí, está errado isso daí. Deus mandou nós comer o melhor dessa terra. Quem já ouviu falar isso? Fala, sou eu já ouvi. Meus irmãos, quem disse que Deus mandou você comer o melhor dessa terra? Quem falou isso? Que heresia é essa? Que mentira que clamaram nos seus corações. A Bíblia diz que Paulo teve fome. Ele sentiu fome, né? Ele sofreu. Não tem nada disso. Não existe isso. Comer o melhor dessa terra. Quando a Bíblia fala o melhor, eu estava no carro, Deus falava isso comigo. O melhor da terra foi no Velho Testamento, né? Deus daria a proporção para Israel comer o melhor da terra, até o ponto que Canaã foi tomada. Então esquece isso daí. Agora ele disse assim, ó: os passarinhos não trabalham e comem, quanto mais o Deus do céu. Hoje nós não vivemos mais, meus irmãos, em abundância. Hoje nós vivemos no estreito. Quem te falou para você que ser discípulo é fácil? Quem te disse para você que ser um seguidor de Jesus é fácil? É fome, meus irmãos. É nudez, é naufrágio. Ser seguidor de Jesus é passar luta, passar prova, levar tapa no rosto, ser perseguido e açoitado. Então quem te disse para você que seguir a Jesus é ter um carro bom? Porque se você tem um carro bom, você é servo de Deus. O cara que tem um Fusca não é servo de Deus. Então, vocês estão trocando o evangelho por riqueza, comodismo e ar-condicionado. Vocês trocaram o ar-condicionado pelo ventilador. Essa foi a verdade. Quem tem ventilador não tem Deus, mas quem tem um ar-condicionado tem Deus. Então, toma cuidado com isso, tá bom? Então, toma cuidado com a situação. O próprio Cristo, né, até mesmo rejeitava a comida. Em João 4 disse: você não vai comer, mestre. Não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, né? Então, o reino de Deus não é comida nem bebida, meus irmãos. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Isso que estão pregando são palavras tortuosas, e por isso que estão bravos comigo, dizendo que eu sou falso profeta, é claro, porque eu tenho que desmascarar vocês. Então, existe uma riqueza que a Bíblia ela pauta muito, né? Que está escrito em Romanos 9:23. Essa riqueza que Paulo está falando, ele não está falando uma riqueza patrimonial e nem também uma riqueza material. Olha o que ele fala, ó: porque também deixa conhecer a riqueza da sua glória nos vasos de misericórdia que prega para a glória, já Deus preparou. Ele está falando da riqueza da glória de Deus, a riqueza da misericórdia. Não está falando da riqueza financeira. Deus é dono do ouro e da prata, mas não podemos pegar o versículo que Deus é dono do ouro e da prata, que nós temos que ter o melhor dessa terra. Não, se Deus dá um Fusca, tá bom. Se Deus dá um Chevette, tá bom. Deus é Deus. Então, hoje está esse comodismo. Hoje temos reuniões empresariais, reuniões isso é hipocrisia dos últimos dias. É o Deus Mamon atuando. Olha que Jesus disse em 18:24 de Lucas. Ele disse assim, vendo Jesus que ia ficar muito triste, disse: como dificilmente é o rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o rico ele é servo do rei Mamon, do Deus Mamon. E o Deus Mamon,
ele não gosta de oração. O Deus Mamon, ele não ama a oração. Ele faz você orar, mas ele odeia a sua oração. Por quê? Porque a resposta do Deus Mamon não é através da sua oração. A resposta do Deus Mamon é no seu cartão de crédito. O pobre, cheio de Deus, do Espírito Santo, ora, Deus dá. O rico não ora, ele passa o cartão de crédito e ali já está, né, prontinho para ele usufruir. Então são totalmente diferentes. São mundos distintos, são coisas distintas. E nós temos que se preocupar com isso, porque hoje, esse negócio de voto na igreja, por exemplo, pega um envelope, te dão um voto, e aí diz para você, coloca R$100 no voto. Irmãos, isso é hipocrisia, não façam isso. Meus irmãos, por que o voto sempre tem que ter no envelope? Né? Por que o voto sempre tem que ser envelope? Por que o pastor não fala assim, olha, vamos fazer um voto de oração? Porque os votos eram mais de oração do que primícias. Né? Às vezes diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Você está dando R$100 que você não pode estar sacrificando, é melhor obedecer. Então, vocês veem que realmente, por que não fazemos voto de oração só dinheiro? Eu não entendo isso. Eu não entendo aonde vai chegar. Então, vocês veem que o Deus Mamon está aí. Está atuando em profetas, em profetisas, em pastores. A oferta missionária, por exemplo, eu sou contra. Porque se o homem é missionário, ele tem que viver pela fé, não tem que ficar pedindo nada para ninguém. Se um dia ele está saindo do culto, o pastor fala, ô pastor, Deus mandou te dar, aí é outra coisa. Vai falar, irmão, traz a sua oferta, traz a sua aliança, pega o cartão, é o Deus Mamon desse século. Paulo estava falando sobre esse Deus, que muitos levantaram e estão sim, né, passando de uma forma tão terrível, né, que eles entraram nas igrejas com torpe ganância. Acho que vocês já ouviram essa passagem, né, que está, se não me engano, em Timóteo. Então, olha só como que a riqueza de Deus, ela é totalmente da riqueza do homem. Quando Deus fala de riqueza, olha que ele fala sobre Davi diz, ó profundiza riquezas, ó com profunda riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Então a riqueza é o conhecimento divino. A riqueza que a Bíblia diz não é a riqueza material, é a riqueza da sabedoria, né? A riqueza do amor, é a riqueza da fraternidade, é a riqueza da obediência, da misericórdia de Deus. Não é essa riqueza de ter dinheiro, não é essa riqueza de ter carro, não é essa riqueza. Se você estiver passando fome, ore a Deus e glorifica a Deus na fome. Jó glorificou a Deus na fome. Então, seja servos e não sejam multidões. A multidão, ela gosta do rei Mamon. Por quê? Porque o rei Mamon, o Deus Mamon, ele gosta de saciar a carne das pessoas. Uma coisa que a Bíblia diz que a vanglória é algo carnal. E também a soberba. Então a soberba só vem quando você é diferente, tem alguma coisa, material diferente. Eu tenho um carrão, ó. Eu tenho um relógio, ó. Então ela vem. Então vem com ela os pecados. Um desses por quê? Porque você está fazendo a distinção de pessoas. Você quer ser maior do que os homens. Aí vem aonde? O Deus Mamon. Ele gosta de multidão. A multidão gosta dele. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus estava pregando. Então o povo só comeu peixe, comeu pão e foram embora, porque saciou a carne. Mas quando Jesus começou, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Por que eles foram embora? Porque não tinha manso, não tinha ninguém que chorava. Então vocês veem que realmente são coisas distintas. O Deus Mamon com o Deus eterno, o nosso Jeová, o Salvador do mundo. Jesus começou a falar, não juntar teus deuses na terra, onde ladrão rouba e a traça ferrugem. Ele foi muito claro nisso. Então, sem dinheiro, sem trabalho, Deus é glorificado. Sem carro, andando a pé na chuva, Deus é glorificado. Deus conhece a tua intimidade, né? E sabe muito bem tudo que você deve passar. Então, eu queria falar para vocês que temos que tomar muito cuidado com as coisas desse mundo. Olha o que está escrito em 1 Timóteo. Quero que vocês acompanhem comigo, para não falar que eu estou aqui mentindo, falando coisas que não está na Bíblia. Olha só o que está escrito em 1 Timóteo 1 Timóteo capítulo 6 versículo 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Olha como que ganho que é. Então não é a riqueza, não é a mansão, não é o BMW, não é a Jaguar. Olha isso, mas é grande ganho a piedade com contentamento. Porque nada trouxemos para este mundo e é manifesto que nada podemos levar dele. Vou repetir.
Mas é grande ganho a piedade e o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nós cobrimos, estamos contentes. Olha só o que a Bíblia diz. Então, você tendo um sustento, você tem como cobrir, esteja contente com isso. É isso que a Bíblia está dizendo, que vocês têm que estar contentes. Tem uma cobertinha? Glória a Deus. Tem onde comer? Glória a Deus, esteja contente. Não tem que querer dinheiro, não se apresse em enriquecer. A Bíblia diz, quem se apressa em enriquecer, não ficará sem o seu castigo. Então, muitos de vocês, às vezes tem as coisas do mundo e fica pegado nisso. Se um menino pegar um prego e riscar teu carro, você vai lá bater de frente com o dono, o pai da criança. É isso que é o meu carro! Dá um mau testemunho de servo de Deus, dando um mau testemunho também, né, de que são materiais. Devia perdoar, falar amém, depois a gente faz, passa uma lixa aí, tudo bem. Mas não, são pegados no mundo. Amém? Então, como eu disse, né? Deus, Ele sustenta a nossa vida. Vamos agir com mansidão, coerência. Aqui quebrou a placa, estourou a placa, né? Eu vou ligar na empresa somente para admoestar o funcionário que estourou a placa da igreja, mas não vou querer que a igreja pague, a empresa paga. Eu não vou querer a empresa paga, porque senão estaremos como gentios, batendo de frente, fazendo deixa bater. Bateu aqui, nós vemos essa. Mas os que querem ser ricos, versículo 9, caem em tentação. Aí, ó, Timóteo 1, 1 Timóteo, capítulo 6 ao 10, ao 9 aqui que fala, ó. Mas os que querem ser ricos, quem quer ser rico aí? Quem quer ser rico aí? Agora vocês não vão falar que quer, né? Então, se você quer rico, você está na carnalidade. Você não conhece a Deus e nunca conheceu. Às vezes vocês veem aquela madame que está dentro de um Porsche, um celular. Lucas Cerqueira falou que quer. Vocês estão em tentação, né? Todos que querem ser ricos estão em tentação. É o que a Bíblia está dizendo. Vocês estão sendo tentados. Então vocês estão fracos na fé. Vocês precisam orar mais. Tá bom? Orar muito mais. Então o que acontece? Nós vemos que aqui, aquela mulherzona no Porsche lá, cabelo alisado, sobrancelha feita, vem a jovem que trabalha no shopping das 10 às 10, olha e fala, nossa, eu queria ser ela. Não, nada disso. Ela vive uma vida totalmente de engano e fantasia, enquanto aquela jovem pode viver uma vida verdadeira. Vamos lá, 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências, loucas e nocivas. Olha só que forte isso aqui. Que submerge os homens na perdição e ruína. Olha só, o amor, o dinheiro, aonde leva? O final é a morte eterna. O que mais tem no inferno são ricos na terra, pessoas que amaram mais o dinheiro do que a Deus. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas. Tá vendo? Loucas. Por quê? Porque o cara que tem dinheiro, ele pega um iate como jogador de futebol. Você que gosta de futebol tem que correr disso aí, né? Infelizmente o Neymar com seus amigos boleiros, né? Futebol e alegria, como ele sempre diz. Ele vai pegar o iate dele e vai jogar lá no Atlântico, os jogadores, e vão com um monte de mulher pelada lá, e vão embora, vão tomar uísque, vão tomar cachaça, vamos zoar, vamos embora. Então, porque o dinheiro, ele dá a qualquer mulher que você quiser. O dinheiro, ele te dá qualquer carro que você quiser. Se você quiser qualquer mulher, eu quero uma ruiva, eu quero uma loira, eu quero isso, você vai ter. Se você é uma madame, quer um homem, qualquer homem que você quiser, você vai ter. Aliás, hoje você pega na internet, você fala, tem uma lista de homens e de mulheres. Então, você vê que o dinheiro leva esses homens aos prazeres loucos. É o que está escrito aqui. O dinheiro leva ao prazer da loucura. A maioria dos casamentos, vocês veem que os artistas famosos, eles têm 5, 6, 7, 10 casamentos, e a hora que casa, que uma semana não são casados. Por quê? O dinheiro que atrapalha. É o dinheiro que atrapalha eles. Por quê? Porque o cara que é rico, ele pode ter a mulher que ele quiser. Ele fala, eu vou ali, ele vai, ele fica num hotel melhor, ele fica um acompanhante, e acaba aquele sentimento não dando certo. Então vamos lá, continuar. Que submerge os homens na perdição e ruína. Então, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. Então, se vocês acham que eu estou errado, então vocês estão falando que Deus está errado. Porque quem está falando é Deus. Olha o versículo 10. Comi até a unha agora, hein?
Agora deu para comer unha. Todas. Por que eu estou comendo unha? Preocupação. Porque o versículo 10, ele traz a nós uma dimensão terrível e tenebrosa. O versículo 10, ele traz uma dimensão terrível e tenebrosa. Porque até agora, Timóteo está falando lá de fora. Agora Timóteo entra na porta da igreja e começa a notar. Eu nunca pensei que ia acontecer isso, moço. O sacrifício foi tão lindo. Jesus lá no madeiro, ó, abrindo os braços. O sacrifício foi tão lindo de sangue. Ele olhou e disse: perdoai eles porque eles não sabem o que fazem. Calma. Desculpa, Timóteo. Agora as cartas de Timóteo começam a entrar. As cartas de Timóteo começam a entrar dentro da igreja. E sabe o que acontece na igreja? Ele começa a notar, olha o que aconteceu na igreja. Porque o amor do dinheiro, né? Mas porque o amor do dinheiro é raiz de toda espécie de mal. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo como muitas dores. Então os homens desviaram da fé em Cristo, por causa do dinheiro. Esse Deus Mamon está atuante há muito tempo, desde quando Judas pegou as 30 moedas de prata, os ciclos de prata. E agora, a cartas de Paulo entra dentro da igreja e Paulo olha e fala assim: peraí, tem bispo se vendendo, tem pastor se vendendo, tem obreiro se vendendo. Então o dinheiro está falando mais alto do que a salvação. O sangue de Jesus parece que não tem mais efeito não, é o dinheiro. Então estamos vendo que realmente agora as cartas sondaram a igreja. Até o versículo 10, o versículo 9, Timóteo estava falando do mundo, dos homens que caem em laço, que falam isso, que falam aquilo. Então eu quero dizer para vocês, mas aqui está falando, mas tu, olha só que coisa interessante, mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Olha que interessante. Vamos lá no versículo 10. Quero que vocês, pastores, Agenor Duque, Valdomiro Santiago, Bispo, todos vocês, aprendam um pouquinho a Bíblia. Vocês não conhecem a Bíblia. Os pastores que estão me ouvindo aí não conhecem a Bíblia. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Agora, quem não cobiça o dinheiro tem fé, tem amor, tem paciência e tem manso. Mas quem é do dinheiro é raivoso. Quer conhecer se o seu pastor está pensando no dinheiro nas almas? Se ele for raivoso, ele é filho de Mamon. Se ele for irado, ele é carnal. Então a carne, os prazeres da carne é ira, contenda, malignidade e soberba. Ganância é prazer da carne. Então a pessoa irada, a pessoa é carnal e também busca as riquezas da terra. A pessoa que é mansa, humilde, ela busca as riquezas do céu e não se vende, não se compra ela por dinheiro. Então esses pregadores, essas cantoras que se vendem por dinheiro e já vendeu faz tempo, esses daí são tudo irados. São brabos, hein? Não são essa alegria que vocês veem lá. Tá? Ai, irmão, Jesus te ama. Põe a mão no bolso deles para vocês verem o que acontece. Põe a mão no bolso de Silas Malafaia. Quando teve a enquete de igrejas pagar impostos, né, Valdomiro Santiago foi lá no Michel Temer falar com o Michel Temer, né? Tem que pagar imposto, igreja, tem que pagar imposto, igreja. Viu a voz, né? Por quê? Porque doeu no bolso. Sendo que é tão errôneo o sistema brasileiro e igrejas que eles falam que ama Jesus e segue Jesus e não segue os seus mandamentos. Jesus pagou imposto, sim ou não? Quero alguém responda, quem conhece a Bíblia, responda para mim. Jesus pagou ou não imposto? Então por que não podemos pagar imposto? A igreja não pode pagar imposto.
Tem que pagar também. Tem que pagar também. Se vir aqui na minha congregação, eu vou ter que pagar. Foi Jesus que deu esse exemplo. Porque nós somos diferentes. Porque fazemos obra social? E daí? Mais que nossa obrigação. Tem que pagar imposto, sim. Por isso tem um monte de gente abrindo igreja. Porque não paga imposto, IPVA de carro sai. Até o IPVA do carro você não paga. Que isso, meus irmãos? Está errado. Está errado. Eu sou a favor dos impostos nas igrejas. Eu sou pastor, hein? Compartilhe esse vídeo. Aos impostos da igreja, a favor. Tem que pagar. Dá de César o que é de César. César é o dinheiro. Joga a esfinge bola. Qual a esfinge de César? Está aqui, ó. Tem que pagar. Então, meus irmãos, toma posse da vida eterna, né? A igreja tem que pagar sim imposto, mais que o certo. Então, hoje esses homens se infiltraram na fé e agora estão saqueando igrejas. Os fariseus dessa época estão saqueando igrejas. E o que eles fazem? Quando eles veem um vídeo desses, eles querem arrancar o pescoço do pastor Júlio, que nunca vai se calar, que não vê a hora de ser um mártir de Cristo. Então, a valentia que Deus me deu é para denunciar todo tipo de pecado. Tanto das mulheres vaidosas, tanto dos homens vaidosos, tanto dos dinheiros e ofertas que eles foram roncando. Esse mamão está revelando, esse mamão está curando, mamão está até mesmo fazendo possessão maligna. Os demônios se manifestam, mas não é libertação. Porque existe muita diferença entre libertação e manifestação. Manifestação de demônio é uma coisa, libertação é outra. Quando a pessoa... Isso é manifestação. Libertação é quando aquela pessoa entortou, agora ela não usa mais crack, ela está agora pregando, isso é libertação. Manifestação é uma coisa, libertação é outra. Então são ladrões e mais ladrões, que amam ver e gostam da gordura das ovelhas e são infiltrados aí como essência de mamão na terra. Estão querendo realmente usurpar a igreja. Saiam deles, meus irmãos. Saiam, porque você não pode sofrer. Ele vai para o inferno e vai te conduzir para lá também. Então, toma posse, né, dessa graça e desse poder. Temos todos que conhecem a palavra de Deus, todos que se jogam filhos de Deus, que amam a Deus, vamos estar juntos batendo de frente com o pecado. São salteadores da fé e não conhecem Deus. Então eu quero dizer a todos vocês que estamos vendo mesmo dentro das igrejas. Hoje, quando você tem uma igreja aqui e você abre uma igreja aqui, por que você não pode abrir? Você pode. Você abre aqui, você começa com muito trabalho, buscando almas, então essa igreja do dinheiro aqui, ó, começa a querer bater em você. Porque são trevas e são luz. As trevas e a luz nunca vai se combinar. Então nós vemos que os endemoniados estão com igrejas abertas. Demônios estão pregando e ensinando doutrinas de demônios. Então, os irmãos, toma sim, né, prontidão daquilo que é santo, daquilo que é benevolente. Eu só quero dizer uma coisa aqui, que está atrapalhando um pouquinho aí. Tem um tal de Tiago que entrou aqui, começou a falar que coisas que não sabe de mim, não me conhece pessoalmente. Eu estou dizendo que aqui estou ao vivo com vocês. Eu já escolhi uma vez. O Senhor Deus disse: eu não enviei esses profetas, nem lhes dei nenhuma mensagem, mas assim mesmo eles saíram correndo e falaram em meu nome.